A reportagem da TV Monólito se encontra aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, em Quixadá, para fazer um balanço, juntamente com o delegado de Polícia Civil, Dr. João Alberto, sobre os últimos acontecimentos. Final de 2022, início de 2023, nós tivemos várias ocorrências policiais, como, por exemplo, a morte de um cabo do Exército no município de Choró, também a descoberta dos autores da morte da Joélia, uma jovem que foi assassinada recentemente no município de Choró, um falso profeta que foi preso, aplicando golpes aqui na região, a história do cachorro que teria sido esfaqueado, vamos saber realmente de que se trata. Nós temos também várias outras ocorrências, por exemplo, uma tentativa de homicídio recentemente em Quixadá. O cidadão, o elemento, seria morto por estar devendo uma dívida, está com uma dívida de R$ 550. Doutor, um caso que repercutiu muito aqui na região, virou notícia estadual, até nacional, foi a morte de um cabo do Exército ocorrido aqui no município de Choró. Como é que foi essa operação? Essa operação ocorreu no final do ano passado, acho que estou dando aqui em primeira mão aqui a verdadeira situação daquele homicídio. A gente trabalhou aquele caso como um latrocínio. Nesse ano nós descobrimos que foi realmente um homicídio, seguido de furto, associação criminosa, corrupção de menores. Eu vou explicar aqui melhor o que foi que aconteceu. No final do ano, a gente tomou conhecimento de que um cabo do Exército havia sido alvejado com vários disparos por 3 indivíduos, certo? Um dos indivíduos, o cabo do Exército, conseguiu reagir e essa pessoa ficou morta naquele local. O outro indivíduo, um menor de idade, teria sido atingido apenas de raspão. E um terceiro indivíduo foi alvejado na perna. Conseguiu fugir, né? Conseguiu fugir, ele subiu para a Serra do Cafundó, que é uma serra de difícil acesso, ali, cerca de 2 horas ali para subir a pé. Tentamos fazer ali um pouso de helicóptero e não conseguimos. Tentamos ir de moto, não conseguimos, ali tinha que ser a pé. Nós, então, passamos a investigar aquele caso com uma forma minuciosa para tentar descobrir quem seriam os outros 2 autores, o menor de idade e o maior de idade. O que a gente conseguiu descobrir, que conseguiu levantar? A gente sabia que o maior de idade que fugiu, ele conhecia o cabo do Exército, ele conhecia o cabo Samuel. Então a gente imaginou naquele primeiro momento que aquela ação teria se dado para poder subtrair do cabo aquela pistola dele, quando na verdade foi diferente. O cabo do Exército, ele tinha uma fazenda lá próximo ao local onde o crime aconteceu. Ele pegou uma garrafa d'água, foi até um bar na esquina para poder entregar, para gelar essa água, porque lá na fazenda dele não tinha onde gelar. E ele viu esses 3 indivíduos passando de forma suspeita em 2 motocicletas. Ele então entregou a água para o dono do bar e saiu para poder abordar esses 3 indivíduos. No que ele foi abordar, quem são vocês 3? Um dos indivíduos o reconheceu e começou a atirar contra ele, e os outros 2 começaram a atirar. Um realmente veio a falecer naquele momento, infelizmente o cabo do Exército também veio a falecer, e os outros 2 fugiram. O menor de idade a gente conseguiu apreender dentro de casa, e ele agora se encontra internado por ordem da justiça. E o maior de idade a gente conseguiu diversas abordagens, a gente sabia que ele estava tentando se evadir ou tentando se entregar em um carro na região de Choró. Então a gente fez uma série de abordagens na região a carros, em que tinham vários indivíduos, e a gente acabou, numa delas, obtendo sucesso e efetivamos aquela prisão. Tanto o menor de idade como o maior de idade, ou seja, ambos os indivíduos, vieram à delegacia, foram interrogados e confessaram a prática do crime. Bom, vamos para outro caso. Foi um caso também que repercutiu muito, que foi a morte de uma jovem, agora no final do ano passado, em Choró, a Joélia. Ela foi morta, assassinada na localidade de Serra da Palha, que fica a 3, 4 quilômetros da sede do município de Choró. Com o desvendamento da morte do cabo, também o senhor chegou aos autores da morte da Joélia. Como tu sabe, Everardo, eu assumi aqui a delegacia regional no dia 20 de setembro de 2022. E, naquele momento, eu tinha apenas, na cidade de Choró, um grupo criminoso que praticava homicídio.
todos os homicídios partiam de um grupo criminoso que estava foragido. O núcleo de inteligência conseguiu prender todos. A gente foi em Maracanaú, prendemos uma parte, outros foram presos aqui em Quixadá, outros 3 foram presos aqui em Quixadá. Então ali a gente achou que estava a situação totalmente controlada. E aí surgiu o homicídio da Joélia. Quando a Joélia foi assassinada, a gente viu, eita, outro grupo apareceu. Outro grupo comandado pela mesma organização criminosa apareceu, o mesmo grupo criminoso apareceu. E quando houve o homicídio do cabo Samuel, a gente viu a similaridade entre os 2 crimes. Eram múltiplos agentes, eram múltiplas armas, eram armas calibre 38, junto com arma calibre 12, eram 2 motocicletas e eram em locais ermos. Ou seja, a gente conseguiu ver que os modus operantes eram os mesmos e conseguiu concluir que os 2 crimes eram praticados pelas mesmas pessoas. Indagado, o maior de idade que matou o Samuel, quando veio à delegacia e foi interrogado, nós contrapusemos ele às provas contidas nos autos. E ele acabou confirmando realmente e confessando o crime. Inclusive, esse maior de idade era amigo da Joélia de infância. Vamos para outro caso também. Esse caso ocorreu em Quixadá, a polícia vinha investigando e acabou chegando ao autor de um falso profeta. Como é que acontecia essa ação desse falso profeta, doutor? Por volta de 2h30 da madrugada, aqui na delegacia regional, lá para julho, agosto de 2022, eu estava aqui na recepção, conversando com os inspetores, com a equipe plantonista, e chega uma família desesperada que tinha caído no golpe. Eu até, no primeiro momento, calma, a gente vai resolver isso, vamos tentar recuperar o dinheiro, pensando que aquele crime se tratava de dinheiro. Fiz o atendimento dos 4, eram 2 maiores de idade, um pai, a mãe e 2 filhos, e aí eu descobri que o crime não se deu querendo dinheiro, ele se deu para se conseguir imagens de nudez de todos lá envolvidos. A gente então começou a investigar, eles passavam por um profeta da região do Cariri. Nós então começamos a investigar. Primeiro nós excluímos o verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário da região do Cariri. Por quê? Porque o perfil era falso. Por exemplo, Everardo, se ele faz o nome, vamos supor que teu Instagram fosse @Everardo, ele faz Everardo, ele muda, dobra uma letra. E ele entrou em contato com essa família e disse, olha, seu corpo está com a macumba, você vai morrer em 30 dias. E aí começou a entrar na cabeça dessas pessoas, dessas pessoas, conseguiu levar todos para um quarto e eles acabaram gravando cenas de nudez. Nós então verificamos que o indivíduo que fez isso, ele cometeu o crime de estupro virtual. Ele conseguiu dominar aquelas pessoas e conseguiu com que as pessoas praticassem o núcleo do crime de estupro. Nós então abrimos a operação Mateus capítulo 7, versículo 15, que fala sobre o falso profeta. E nós conseguimos cumprir 5 mandados de busca e 1 mandado de prisão na cidade de Barbalha e na cidade do Crato. Conseguimos dar satisfação a todas as vítimas, não só essa família, como também aos religiosos da cidade do Crato, que foram vítimas, e a gente já encerrou a investigação, dando essa resposta à sociedade. Doutor, um outro caso que repercutiu recentemente, uma informação que até chegou erradamente na delegacia, é de que um cachorro teria sido esfaqueado aqui no centro de Quixadá. Como é que está esse caso? Olha, eu fui acionado pelo Senado, fui acionado pela Câmara, fui acionado pela imprensa, fui acionado pela autarquia da Prefeitura, fui acionado pelo Centro de Zoonoses sobre uns esfaqueamentos que estavam acontecendo aqui em Quixadá. E o crime de maltrato ele deve sempre ser punido. A gente não pode deixar com que os nossos animais sofram na mão de humanos perversos, né? Nós, então, assim que recebemos a notícia do crime, assim que a autarquia de meio ambiente registrou a ocorrência, nós fomos em campo e começamos a investigar imagens dos locais onde se diziam que esses cachorros tinham sido esfaqueados. Paralelo a isso, nós mandamos uma equipe para o local, para uma clínica da região, que é até uma clínica renomada na região, para poder se verificar se aquele cachorro tinha sido esfaqueado ou não. O médico, então, não só a clínica, como também um médico que atendeu, falou com a gente
e explicou que, na verdade, ele tinha sim uma ferida pérfuro-cortante, ou seja, que parecia com uma faca, mas não era provocada por faca. Era uma ferida advinda de um atropelamento. E o pior, foram 2 atropelamentos, um no dia e no outro. E acabou se ferindo aquele animal. Ou seja, não existem pessoas aqui em Quixadá que estão esfaqueando esses animais. Realmente houve uma grande confusão. Logicamente, isso repercutiu, né? Isso, uma blogueira da cidade repercutiu isso. E eu entendo, acho que não só eu, como todos aqui da delegacia, entendemos a preocupação da própria blogueira. Ali não foi uma má-fé, a pessoa não quis criar uma fake news, não quis falsear a verdade para poder gerar... Quis alertar, e a gente recebe isso com muito respeito, sabe da grandiosidade que há, a necessidade de proteção dos animais, e a gente fez a investigação e concluiu realmente que não houve nesse esfaqueamento, não houve maltratos e nem houve dolo por parte das pessoas que comunicaram esse crime em querer fazer o crime de falsa comunicação. Um outro caso, para a gente encerrar aqui com o delegado esse balanço, é que recentemente teve uma tentativa de homicídio e uma pessoa seria morta por estar devendo R$ 550. Como é que é esse caso, doutor? Oi, Everardo, aqui dando uma introdução, a gente aqui na delegacia não trabalha só investigando, a gente tem que dar a solução, a gente tem que efetivamente encontrar os indiciados, encontrar as pessoas que cometeram crimes. A gente... Nesse ano não teve, até agora, dia 11 de janeiro, a gente não teve nenhum homicídio. A gente teve uma tentativa de homicídio de um rapaz aqui em Quixadá. Inclusive, esse rapaz foi levado à UPA para poder ser atendido, foi transferido para o JF e também a gente fez o cumprimento de prisão dele. Porque ele era uma pessoa com mandado de prisão em aberto. Além de vítima da tentativa de homicídio, ele foi preso por outro homicídio já praticado aqui na cidade. A gente então começou, eu vim aqui para a delegacia, cerca de 1h da manhã, a gente começou a fazer o levantamento de campo do que aconteceu naquela situação. A gente então descobriu que esse rapaz que foi vítima, ele tinha uma dívida de R$ 550 com uma mulher aqui da cidade. E essa mulher estava recebendo, no final do ano e começo do ano, um filho que mora em Horizonte, aqui no Ceará, né? Então, esses dois eles começaram a comentar sobre essa dívida, incomodou o filho armado foi até a casa da vítima e começou a bater na porta. Ei, vem aqui, sai aqui. E esse cara não saiu. Logo depois, a mãe desse autor foi lá, uma voz de mulher e tudo, conhecida, morava em frente, bateu na porta. Ei, vem aqui. Ele pensou que era uma quentinha, que ele tinha pedido há pouco tempo. E aí ele saiu, abriu a porta. No que ele saiu, abriu a porta, o filho dessa menina, dessa mulher que chamou, começou a dar vários tiros de revólver. Essa pessoa não veio a falecer, os tiros do revólver se acabaram, mas ele chegou a ser alvejado com 3 disparos de arma de fogo, foi socorrido. Nós conseguimos fazer a investigação, conseguimos da justiça um mandado de busca e apreensão, onde ficou-se comprovado que aquela mulher, além de tudo, ainda era investigado em outro homicídio e, inclusive, se era para estar utilizando tornozeleira eletrônica, mas ela rompeu e jogou no telhado. A gente conseguiu apreender essa tornozeleira eletrônica e conseguiu apreender documentos que comprovam que os dois realmente estavam dividindo aquela mesma residência, os dois autores, né, mãe e filho. A gente efetuou o mandado de prisão dessa mulher, que foi já conduzida para o presídio. E nós comunicamos para todas as unidades policiais que existia o mandado de prisão em face do outro, do filho dessa mulher. E lá em Horizonte, a Polícia Militar, mais precisamente o FT, conseguiu, na noite de ontem, efetuar essa prisão. Os dois estão presos? Os dois estão presos e à disposição da Justiça. E essa dívida de R$ 550, o senhor chegou ao conhecimento de que era droga, alguma coisa? A mulher, ela chegou a dizer para a gente que há 2 meses vendeu uma casa e que a pessoa que comprou essa casa lá em Fortaleza deu os R$ 550 como parcela dessa compra e venda. Só que eu descobri que essa dívida existe há 4 meses. Ou seja, como é que a dívida existe há 4 meses se a compra e venda só se deu há 2 meses? Moral da história, pela lógica, pelo envolvimento tanto de vítima como de autores no crime de tráfico, esse dinheiro, logicamente, obviamente, é dívida de tráfico de drogas.
Bom, então está aí um balanço feito pelo o delegado doutor João Alberto, aqui da Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixadá, falando em vários casos, ultimamente, nas últimas ocorrências policiais, agora no final de dezembro de 2022 e até hoje, dia 11 de janeiro de 2023.